Começa aqui uma especial informação para uma entrevista a André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, André Ventura. Obrigado por estares aqui na CMTV. Eu acho que vale a pena começar pelo não é não e de que lado é que está o não é não. Posso afirmar que o não é não agora está do lado do Chega? Boa noite, obrigado pelo convite. Não creio que isso se possa afirmar. Eu acho que na última legislatura foi feita uma escolha por parte do Governo e do Primeiro-Ministro. E essa escolha era entre governar à direita ou fazer um acordo mais central com o Partido Socialista. O Primeiro-Ministro optou desde o início, aliás, nós até propusemos o contrário, que a maioria fosse tida com o Partido Socialista. Isso não mudou, tanto quanto sei, esse cenário também não se colocou, mas houve uma coisa que mudou, essa sim. Foi o irmos às urnas com um facto diferente, que é: o Governo confiou no Partido Socialista e o Partido Socialista retirou a confiança ao Governo. Este foi um facto. O PS viabilizou o orçamento, viabilizou o programa, viabilizou uma série de medidas do Governo e tirou-lhe o tapete no final. O PS foi penalizado. O Chega também retirou a confiança ao Governo, apesar de já a ter tirado no orçamento. E o eleitorado deu-lhe um reforço de votação. Mas também tem o AD. Com certeza, portanto, eu acho que o eleitorado disse duas coisas. O eleitorado disse que, para já, quer continuar com este Primeiro-Ministro, e acho que isso... Porquê para já? Bom, porque eu penso que neste contexto dramático em que estávamos, o Primeiro-Ministro não pediu diretamente maioria absoluta, mas como que estava a dizer, deem-me condições para fazer diferente, e o eleitorado reforçou o Chega. Portanto, significou que o eleitorado não só apreciou a prestação do Chega, no Parlamento, fora dele, nas diversas iniciativas, como disse ao Chega que quer ser líder da oposição. Eu digo isto com alguma reserva, faltam chegar resultados no dia 28, mas à hora que estamos aqui, a minha confiança é total, porque os números que tenho também e os dados que tenho preliminares são de que o Chega ultrapassará o Partido Socialista, o que é histórico. E, portanto, eu diria isto. Acho que também temos que saber ler os resultados. O país quer o Chega a liderar a oposição e a mostrar uma alternativa. Quer o PS e o PSD. O PSD a liderar. E o PS que terá que, provavelmente, fazer o que já fez em 50 anos, que é dar a mão ao PSD, que no fundo nos últimos 50 anos tem feito. Portanto, eu não diria que o não é não mudou. Eu acho que agora ficou claro que na última legislatura o Chega era a terceira força, podia ou não ser uma força de aliança. O Governo não quis. Agora, o eleitorado deu-lhe a força de ser líder da oposição. E é isso que eu vou ser. A pergunta é sempre que oposição. Há várias formas de fazer a oposição. É uma oposição... é uma força de bloqueio? Não, nunca foi. Nunca foi. Mas a partir de agora, não é? Não, viabilizámos o programa do Governo quando sabíamos que este Governo tinha dito que não. O programa do Governo? Não está decidido ainda, mas eu diria que não há nenhumas condições para votar uma moção de rejeição, porque não há uma alternativa no Parlamento. Portanto, só um partido muito irresponsável, quando acaba de sair de eleições há uns dias, é que diz que quer mandar já o país para outra crise política. O Chega não tem uma imagem de responsabilidade, tem uma imagem de agressividade até no combate. Mas uma coisa político. É ser agressivo no debate público contra a corrupção, contra a imigração descontrolada, contra a subsidiodependência. Outra é saber que o país acaba de sair de umas eleições, com todo o respeito. Eu ouvi há pouco o Paulo Raimundo pode dizer o que entender. O Paulo Raimundo tem 3 deputados, pode dizer o que entender, o que lhe passar pela cabeça. O Chega é a segunda... Tudo indica a maior força do Parlamento, tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é dizer isto. Vamos fiscalizar cada ato do Governo, vamos tentar condicionar políticas nestas áreas fundamentais, porque são o nosso ADN e são aquilo que os portugueses votaram. Não vamos embarcar em encenações de rejeição quando sabemos que o contexto constitucional e político já é suficientemente grave para estar a embarcar em loucuras. Até quando? Ou seja, é um governo para a legislatura? É um governo para fazer a legislatura a minha posição política de princípio é que os governos devem cumprir a legislatura. Se me disseres assim, as condições políticas são as ideais. Bom, com certeza que Luís Montenegro entenderá que não. Ele ainda não falou sobre isso, espero que fale em breve. Não são as ideais. Mas eu diria que o Partido Socialista, passando para a terceira força política, o que nunca aconteceu em Portugal, precisará de tempo, que é uma coisa importante, e eu respeito isso, porque eu sei o que é liderar um partido, eu sei o que é de vez em quando precisar de tempo. O PS vai precisar de tempo e o PS vai provavelmente perceber que agora, passando a liderança da oposição para o Chega, só tem 2 caminhos. Ou é um caminho de procurar uma crise a todo o custo, que pode ser o fim, ou pode ser um suicídio político muito acentuado, ou é de fazer o que fez em 50 anos. É fazer uma espécie de bloco central mais ou menos dissimulado. E eu acho que é isso que vai acontecer. Ou a AD pode querer navegar à vista, como se costuma dizer. Ou seja, eu duvido, porque passo a passo. Luís Montenegro não está confortável com o que aconteceu com a Spin não Viva, não está confortável com a sua própria situação, não vai querer arriscar
turbulência em breve. Acho que isso parece-me evidente. E acho que o PS também não quer arriscar essa turbulência. Mas todos sabem, e até vários comentadores, olha, Marcos Mendes tem dito, e vários comentadores independentes, não têm nada a ver com o Chega, que numas próximas eleições o Chega pode vencer as eleições legislativas. E, portanto, eu acho que o Bloco Central dos Interesses vai procurar ao máximo evitar eleições e vai procurar ao máximo evitar esse momento. Mas eu também te digo, mesmo que o Chega as possa ganhar, o país precisa de alguma calma. O país precisa de alguma estabilidade. Nós estamos a entrar numa altura económica difícil. Precisamos que todos estejam à altura das circunstâncias. E eu também quero estar. Eu também me incluo nisso. Temos que estar à altura das circunstâncias. Enviar o país para uma crise uns meses depois não é estar à altura das circunstâncias. O que é que pediria ao Chega? Vamos supor que esse cenário do Chega um dia ganhar as eleições, mas sem maioria absoluta, nem com a possibilidade de se juntar a outro partido para formar essa estabilidade. O que é que pediria ao Chega à AD, por exemplo? O mesmo que deu à AD. A confiança de que quem é o mais votado deve governar. Foi assim que entendemos, foi assim que fizemos o ano passado, é assim que este ano provavelmente faremos. Quem ganha, governa, é assim. Os portugueses escolhem, nós aceitamos. Toda a gente diz que o Chega, e é uma evidência, teve um resultado histórico, mas não ganhamos. E isto também é preciso que o eleitorado compreenda isto. Para não pensarmos que está feito, o caminho acabou, chegámos aqui. Não, o Chega não foi criado nem por mim liderado para ter 23%, 24% ou 25%. O Chega quer ganhar as eleições. Quem ganhou foi a AD. A AD deve governar. Quando o Chega ganhar, que eu espero que aconteça em breve, o que também esperamos da AD... Em breve quer dizer o quê? Quando houver eleições. E como digo, espero... Daqui a 4 anos não é em breve. Não é? Exato, mas é em breve no sentido da história do país. O que espero da AD é o mesmo sentido de responsabilidade que sempre tivemos com a AD, que é, quem ganha governa, respeitar isso. E, portanto, eu acho que o cenário está mesmo definido. Eu não sei quem vai ser eleito líder do Partido Socialista, ninguém sabe, mas acho que o cenário está mesmo definido. Se se concretizar, repito, se se concretizar o dia 28 de maio, com a vitória do Chega com o segundo lugar, que o PS vai ser, digamos assim, o parceiro do governo na sustentabilidade da legislatura, e o Chega tem o dever de, nas várias áreas da governação, fazer oposição, escrutinar, impedir a corrupção. Onde é que o Chega está mais confortável? Como oposição, como estás a descrever agora, ou de quando em vez votar ao lado da Aliança Democrática? Olha, eu vou dar um exemplo de coisas que pode ser líder da oposição e fazer. Eu ontem dei um exemplo que até muitos levaram a mal, mas isto não é nenhuma perseguição pessoal. Dei o exemplo da Fundação Mário Soares, de dinheiro em que nós gastamos, em que não sabemos para onde. Hoje soube que tínhamos gasto, que a Câmara de Lisboa ia gastar 175 mil euros no Festival Europride, uma coisa LGBTQ daquelas. Dinheiro nosso, que anda a ser gasto nisto. Nós há muito tempo que propomos uma auditoria completa a este tipo de despesas, porque não sabemos quanto é que estamos a gastar com isto. Observatórios, fundações, etc. Se a AD quiser fazer isso, nós estamos de acordo. Nós não vamos votar contra por ser a AD a propor. Se a AD quiser ser ela, digamos assim, a propor isto, proponha. Nós vamos propor. É um exemplo em que podemos coincidir. A imigração. A AD andou a fingir que estava mais próxima do PS para agradar ao Partido Socialista. Viu-se o resultado. 1.600.000 imigrantes, a confusão que está no país, o caos que ainda hoje se viu no Porto, à porta das instituições de negócios estrangeiros. Eu diria que a AD e o Chega, que são os partidos maioritários à direita, têm condições para dar aos portugueses garantias de que as fronteiras abertas vão acabar, de que vamos passar a ter controlo, de que quem entra... Mas é isso que disse a AD, ou seja, o Governo... Mas não foi o que aconteceu, José Carlos. É insuficiente. Eu vou dar um exemplo. A saúde. Continuamos a ter pessoas a vir cá para se tratarem com o nosso sistema de saúde. O que é que nós propusemos? Isto não é nenhuma desumanidade. É que os portugueses não têm para si próprios. Quanto mais para estarem outros de fora a virem cá tratar-se com o nosso sistema de saúde. Sim, mas uma pessoa que trabalha em Portugal tem direito à saúde, ou não? Com certeza, se cá estiver regular, se cá estiver a descontar, etc. O que não podemos ter é pessoas a virem cá ter filhos e irem-se embora. Como temos muitos. Aliás, o Primeiro-Ministro no debate comigo não, com todos os líderes, disse: há muitos que não conseguimos notificar, que não sabemos onde estão. Isto é o sinal de que a imigração ficou descontrolada e caótica. Nós temos que pôr fim a isto. Nós sugerimos várias coisas. Que quem entrasse tinha que ter um seguro de saúde, por exemplo, acontece noutros países mais desenvolvidos até do que nós, e que pudesse, enfim, pagar se tiver que ter um problema de saúde. Mas o Governo sugere isso. Olha, dou-te outro exemplo. Uma coisa que o Governo não aceitou e que nós propusemos, e que até pode ser parte da revisão constitucional. Que quem vem para Portugal e procura Portugal para trabalhar e para viver tenha que ter 5 anos de descontos antes de receber qualquer subsídio. Para isto não se tornar um país de subsídios e um atrativo de subsídios. Isto não me parece ser nada chocante, porque as pessoas tenham que contribuir antes de receber. Senão, nós já tínhamos os nossos subsídios dependentes. Agora ainda temos os que vêm de fora. Ora, isto é ser de extrema-direita, isto é fascismo. Eu acho que isto é sentarmos-nos e ver onde é que podemos ajudar o país. E é possível negociar com o Luís Montenegro, por exemplo, esta situação? Eu acho que, quer dizer, só não é se o Primeiro-Ministro não tiver vontade. Nós sempre tivemos abertura em matérias fundamentais de imigração, de segurança, de economia e fiscalidade. O exemplo da economia é fundamental. Nós temos
uma série de empresas, por isso é que eu te falava da economia, nós estamos a entrar num ciclo difícil. A economia está a contrair. No último trimestre já tivemos esses dados. As empresas estão a sentir isso. Eu sei porque muitos falam connosco e dizem-nos a burocracia está terrível, os impostos estão terríveis. O PSD preferiu juntar-se ao PS com garantia de aprovação do Orçamento do Estado e não descer o IRC como tinha prometido. Eu diria que há condições, agora sim, para dizer, vamos mesmo descer o IRC às empresas. O Chega está de acordo com isto. Se for a AD a propor, aprovaremos. E, portanto, nós não queremos ser uma força de bloqueio, queremos ser uma força de ajuda, queremos ser uma força construtiva. Uma muleta, diria. Não, é que essa é que é a diferença. Eu entendo que se pode ser líder da oposição e não ser um líder de destruição. Não ser um líder que destrói tudo, que acha que tudo é para destruir. Quer dizer, eu tenho que respeitar que os portugueses, contra aquilo que eu acho que devia acontecer, deram a vitória a Luís Montenegro. Isto é uma evidência. Eu acho que ele não devia, acho que ele não tinha condições para se candidatar, mas ganhou. A vida é como é, eu já não vou mudar isso. Também deram ao Chega a liderança da oposição. Isso significa que vamos votar contra tudo e destruir tudo? Não. Significa que podemos ter crítica onde houver crítica, mostrar aos portugueses que há alternativa, mas também saber que o país precisa de mudanças estruturais e que o Chega tem que estar à altura dessa responsabilidade. Senão as pessoas vão dizer, então o Chega serve para quê? Para destruir? Bom, o Chega não é um partido de destruir. O Chega tem que ser um partido de construir. E é isso que eu espero fazer nos próximos tempos. Até parece que há um Chega antes e um Chega depois. Não, mas não há. O Chega tem... Parece mal comparado o Pedro Nuno Santos radical e o Pedro Nuno Santos compreendo, mas olha, deixa-me dar-te este exemplo da Fundação Mário Soares. Nós não esquecemos isto. E, portanto, isto é o mesmo Chega de origem. Nós queremos saber onde é que o nosso dinheiro anda a ser gasto. Em fundações, observatórios, institutos. Dizer isto é incompatível com ser líder da oposição? Não. Dizer que, olha, a revisão constitucional... Mas eu volto ao nome, mas com Luís Montenegro, é que uma coisa é os partidos poderem... Não há outra hipótese depois do que o Chega e André Ventura disse de Luís Montenegro... A pergunta faz sentido, não é? E do que Luís Montenegro disse de André Ventura. Portanto, é dos dois lados, sim, no Parlamento e fora dele. Eu sempre coloquei na minha vida a política acima daquilo que é a minha visão pessoal. Eu não posso pôr o meu ressentimento pessoal, os meus sentimentos pessoais... E há esse ressentimento? Acima... Bom, eu acho que o país todo sabe que não há uma relação boa entre mim e o Primeiro-Ministro. Uma coisa é não haver uma relação boa, outra coisa é haver um ressentimento. E é possível que haja, e é possível que mais haja. Profundo, e é possível que haja, mas isso não impede que possamos, e que devamos, não é que possamos, é que tínhamos que trabalhar para o bem comum das pessoas. Se as pessoas votaram em nós, então agora é cá por questões pessoais que nós não vamos trabalhar. Nós temos que trabalhar. Eu diria mais, isto não pode ser nem o André nem o Luís. Isto tem que ser nós temos que trabalhar pelas pessoas. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Não interessa se eu me dou bem com ele, não interessa se eu tomo café com ele, não interessa se eu falo com ele. Quando chegar à altura de decidir matérias de impostos, matérias de segurança, matérias de imigração, matérias de corrupção, de combate à corrupção, nós temos que trabalhar. Era o que faltava, as pessoas dizerem, bom, eles não gostam um do outro, não conseguem trabalhar. Não, a política não é isso. A política é pôr os interesses do país acima dos meus e da minha situação pessoal. Era Sá Carneiro que dizia, acima da minha circunstância pessoal, o país. E é mesmo o que eu penso. Acima da minha circunstância pessoal, o país. Enfim, o caso Spin não Viva, pelo que se ouve do Chega, não morreu, não é? O que é que vai fazer o Chega? Sim, não está encerrado. Não está encerrado, mas não está... O que é que vai fazer o Chega? Vai lançar uma comissão de inquérito? A questão não está avaliada ainda. Eu penso que ainda há tempo do Primeiro-Ministro dar mais esclarecimentos, até porque o Ministério Público já pediu mais esclarecimentos também. E eu acho que ainda estamos a tempo desses esclarecimentos serem dados. Numa televisão, no Ministério Público, acho que isso ainda vamos a tempo. Agora, vai depender também dos desenvolvimentos que venham a ocorrer e que nós possamos conhecer. Quer dizer, se houver suspeitas severas de atos de corrupção, de recebimento indevido Quer dizer, o Chega não pode olhar para o lado, senão aí sim era o que tu dizias. Mas pode fazer uma moção de censura, ou seja, as comissões de inquérito, como são alargadas no tempo, parece-me um bocado uma medida com intenção política de cozer em lume branco. Mas pode não ser... Ou seja, manter o assunto na ordem do dia um bocadinho artificialmente. Pode não ser se for feita seriamente. E não para queimar ninguém, nem para queimar nenhum partido. Pode ser feita se for para fazer seriamente, que é... Há um Primeiro-Ministro que está... Era possível, por exemplo, fazer em 80 dias como... Não penso que seja, mas é possível fazê-la, enfim, num prazo razoável. Não vou dizer agora aqui quantos dias são, que eu não consigo antever os trâmites de uma burocracia que é grande, como se sabe. Agora tivemos uma comissão de inquérito às gêmeas que durou e que foi longa. Mas diria que se quiser fazer uma investigação séria, se pode fazer sem ser a perseguir ninguém, ou a família de ninguém. Quer dizer, há um Primeiro-Ministro que está em funções, mas a receber dinheiro na sua esfera patrimonial. Isto é grave. Tem uma explicação? Não tem uma explicação? Consegue-se demonstrar que este dinheiro foi em resposta a certos serviços? Não se consegue? Estas empresas beneficiaram do Estado ou não? Tudo isto são questões que são legítimas de colocar por um partido da oposição. Mas há a noção por parte do Chega que na história da democracia em Portugal
não há nenhum primeiro-ministro em funções que tenha sido sujeito a uma comissão de inquérito, não é? Acredito, mas também que eu saiba, da história que estou a ver nos últimos anos, nunca nenhum primeiro-ministro foi, digamos assim, apanhado a receber dinheiro enquanto era primeiro-ministro. Pelo menos de forma tão descarada como esta, não é? Em que estava a receber o triplo ou quádruplo do seu salário. Temos o caso de José Sócrates, não é? Bom, por isso é que... Não se pode tirar toda a equação. Quer dizer, eu penso que o José Sócrates nem era nas contas dele. Penso que o José Sócrates era através... Aliás, o Correio da Manhã teve a coragem e a força num momento decisivo que era preciso ter. Mas esse é um bom exemplo para permitirmos não ter outro José Sócrates. E eu acho que o partido principal da oposição tem que ter duas responsabilidades. Uma, a de não ter medo de levar o assunto ao Parlamento se ele se justificar e dizer ou uma comissão de inquérito, uma investigação parlamentar tem que ser feita, se justificar. Dois... Mas quando é que decide que se justifica ou não? Eu diria que, o Primeiro-Ministro deve ainda explicações que são importantes ao país que não os quis dar durante a campanha eleitoral. Dois, se a Justiça tiver avanços que também sejam relevantes do ponto de vista da análise política. Três, perceber que o momento político que estamos... Mas só se houver uma questão criminal, ou seja, para já não há nenhum indício criminal neste caso. Há uma questão de ética. Há questões de ética, Ou seja, o Chega avançaria por uma comissão de inquérito só achando que há indícios de ética... Há indícios de irregularidades que eu acho que são relevantes, como digo, mas que já foram apontadas. Há agora desenvolvimentos que é preciso compreender e que provavelmente só a Justiça conseguirá fazer, que é para onde é que este dinheiro foi, quem é que estava a pagar este dinheiro efetivamente, se o Primeiro-Ministro estava a beneficiar ou beneficiou alguns em contraponto por estar a receber este dinheiro. E eu diria que isto são coisas que mais para a frente se podem ver, mas eu deixo-te uma garantia. O Chega, como já fez com António Costa, como já fez com Luís Montenegro, se tiver que fazer, fará mesmo. E fará, aliás, como já deu exemplo na Madeira, onde até fomos penalizados eleitoralmente. O Chega não tem medo. O Chega, se tiver que investigar, investigará. Porém, isso não me deixa de esquecer a responsabilidade que temos como principal partido da oposição. Portanto, não pode haver uma comissão de inquérito para fritar ninguém, nem para perseguir nenhuma família, nem para perseguir ninguém. É para investigar e para saber. Primeiro, eu parece-me que o resultado das últimas eleições, mostra também, entre muitas coisas que já foi aqui referido, mostra também que os portugueses não relevam tanto assim a questão da Spinum Viva e do comportamento do Primeiro-Ministro. E, portanto, a pergunta é: qual foi o comportamento do Primeiro-Ministro que o Chega rejeita na totalidade? Antes de mais, nós não podemos tornar as eleições um plebiscito de justiça, porque senão aí sim abrimos um caminho muito perigoso em Portugal. Bom, o Partido Socialista montou a campanha a dizer mal do Primeiro-Ministro apenas. Mas o Partido Socialista decide por ele. Estará aqui o próximo líder a falar contigo e tu questionarás. Não sei se o Pedro Nuno Santos ainda aqui virá e tu terás tempo de fazer essa pergunta. Eu não fiz essa campanha. Apontei quando tinha que apontar, mas tentei falar do que interessava às pessoas. Corrupção, subsídio à dependência, criminalidade, saúde. Bom, a saúde acabou por entrar até de forma muito pessoal na campanha, mas procurei falar às pessoas, que eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Eu não sei se as pessoas desvalorizam a Spinum Viva. Agora, não podemos pedir num país em que as pensões são miseráveis, em que as pessoas vivem em insegurança na sua própria terra, em que estão a ver-se invadidos de imigrantes, que valorizem como ponto principal um caso do Primeiro-Ministro. Isto não quer dizer que desvalorizem o caso, ou que achem que o Primeiro-Ministro agiu bem. Aliás, há estudos de opinião que mostram que os portugueses censuram a atitude do Primeiro-Ministro. A única coisa que eu digo é, se tivermos que investigar, investigaremos sem medo. Se tivermos que fazer comissão de inquérito, faremos sem medo. Porém, como te disse logo... Mas como instrumento político é o que parece, não é? Ou seja, essa questão da comissão de inquérito parece, antes das eleições, foi usada como um instrumento, mas não será. Como uma arma política. Eu dou-te o exemplo da Comissão das Gêmeas. Não foi. Ao contrário, não foi para perseguir nenhum Presidente da República. Foi porque nós não compreendemos que num país onde não há saúde para muitos, venham pessoas de fora beneficiar de tratamentos milionários e possam ainda rir-se e gozar dos nossos impostos. E saber que houve, possivelmente, intervenção dos poderes do Estado. Não tenho nenhuma questão com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foi meu adversário nas eleições, respeitamo-nos. Isto não é perseguir ninguém. Agora, então para que é que serve o Parlamento se não puder investigar, se não puder fiscalizar? Mas, André Ventura, nós estamos aqui a pôr casos que são muito diferentes uns dos outros. E para terminar este caso é muito mais grave. Para fechar o caso da Spinum Viva. O que acontece com a Spinum Viva era uma empresa que existia antes e que passou para o nome da mulher e dos filhos de Luís Montenegro. Luís Montenegro tem um entendimento que aqueles 40%, por ser casado com a sua atual mulher, tem um entendimento diferente daquilo que o Chega e André Ventura entende. Ou seja, que ele continua a usufruir diretamente do dinheiro. Não sei o quê. Bom, a questão é, o que é que o Chega quer ver explicado em relação a dinheiro? Que dinheiro é esse que fala o Chega? Porque dizer, porque há dinheiro, parece coisas ilícitas. Parece que é ilícito. E, na realidade, não há nenhuma... Numa empresa que era do Primeiro-Ministro, que foi criada pelo Primeiro-Ministro, portanto, não é a mesma situação que outras, é criada por ele,
formada por ele, estava a entrar dinheiro no património do Primeiro-Ministro, na esfera da família do Primeiro-Ministro, da família próxima, certo. Não é uma família qualquer, é na esfera familiar do Primeiro-Ministro, de empresas com grande peso na economia pública. Empresas que beneficiam de contratos do Estado, de ajustes do Estado, de medidas do Estado e de concessões do Estado. Isto é gravíssimo. E, portanto, eu diria que temos que compreender se houve aqui contrapontos, se houve benesses. Eu acho que isso é legítimo um partido perguntar-se. Não é perseguir ninguém. Quer dizer, qualquer primeiro-ministro... Há clientes que estão naquela empresa há 8 anos, que era precisamente António Costa que já estava no poder, nem sequer era... Compreendo, mas a verdade é que não era António Costa que estava a receber dinheiro deles. É Luís Montenegro. Como clientes, como qualquer Ora, empresa. Consegue um primeiro-ministro estar a receber dinheiro de uma empresa e tomar decisões sobre essa empresa de forma isenta e de forma imparcial? Não consegue. Quer dizer, temos que saber se conseguiu ou não, quer na questão das concessões, quer na questão das empresas. Portanto, nós não podemos ter medo de investigar e de levantar questões, porque é aí que começamos a perder a democracia. E o PS, claro que também percebe-se algum desconforto de alguns dirigentes do PS nesta matéria, porque o último que pode falar de corrupção é o Partido Socialista. É o último que pode falar. E há bocado davas o caso do José Sócrates, que é um exemplo claríssimo. Mas... para terminar este também assunto... poderia dizer, muitos diriam que o Chega também, falar de ética, seria o último partido a fazer. Mas não é verdade, porque certamente o Chega é dos partidos do Parlamento que mais pode falar de ética e que mais pode falar de exigência que tem tido com todos e com os seus próprios dirigentes. Olha, dou-te um exemplo de uma notícia hoje do Correio da Manhã, que um dirigente dos Correios, de Mértola, foi apanhado a roubar e está indiciado por crimes graves, de roubar correspondência. Imagina, correspondência do CTT, indiciado por falsificação, etc. Chefe de gabinete de um autarca socialista e ele próprio autarca socialista. Isto foi hoje. Foi preso hoje. Se isto fosse o Chega, isto estava a abrir os jornais da noite todos. E diziam lá, não diziam ex-chefe de gabinete, diziam autarca do Chega. Esta é a diferença de bitola de um país que ainda não compreendeu, e eu acho que os portugueses deram essa mensagem clara no domingo, que tem aqui um líder diferente, que é, quando tem que enfrentar, seja no seu partido, seja fora do seu partido, não tem medo, não os protege. Diz, tens que sair. E o que vimos no PS e no PSD, e no CDS e noutros, foi a proteção cerrada a criminosos. Eu acho que isso faz uma grande diferença para as pessoas. Talvez por isso o Chega tenha subido a sua votação no último domingo. Luís Montenegro diria o mesmo, que a AD também subiu. E subiu. Vamos à revisão constitucional para esclarecer aqui alguns pontos. É o momento de fazer uma revisão constitucional? O Chega já tinha proposto por 2 vezes uma revisão constitucional. Portanto, o Chega é o partido que tem mais legitimidade para propor uma revisão constitucional. Eu percebo o trauma da esquerda, porque fizeram uma Constituição à sua medida, um bocadinho, e agora não a querem perder. É uma espécie de simbolismo de paternidade. Eu queria dar uma palavra de tranquilidade, mas também de determinação e de ação. Sim, o Chega não vai deixar a questão da revisão constitucional. E não é agora por esta maioria conjuntural. O Chega já não deixou quando tinha um deputado, já não deixou quando tinha 12, não deixou quando tinha 50. O Chega entende que esta é uma questão importante. Agora, também te vou dizer uma coisa. Para mim, o que é mesmo importante na Constituição não são as questões cá. Eu acho que são relevantes, mas o mais importante para quem está em casa e nos está a ver não é que a Constituição diga que vai a caminho daqui ou dali, ou que a Constituição diga que aos latifúndios e os minifúndios e a reforma agrária e etc. Porque a realidade do país já o desmentiu. Para mim há coisas muito mais importantes. Olha, a possibilidade de haver prisão perpétua para quem comete crimes graves. Em que circunstâncias isso era possível? Em crimes graves, em crimes de homicídios, em crimes de crimes sexuais repetidos. Nós hoje temos na Europa, só para que as pessoas tenham noção, 35 países da Europa têm prisão perpétua. Nós não temos. Ontem até dava um exemplo a brincar, que é, na verdade, se eu te matar aqui a ti, ao cameraman, e depois começar a matar todos pelo corredor... Não faças isso. Não o farei. É a mesma coisa. Sabes porquê? Porque a pena que levarei é a mesma. E isto queremos mudar. A questão do enriquecimento ilícito é outro exemplo. Que é, se nós temos pessoas que chegam à política, enriquecem miraculosamente, adquirem bens miraculosamente, e nós não os conseguimos punir porque a Constituição não permite, então temos que mudar a Constituição. Haver menos Estado. Haver menos aquela ideia de que o Estado tem que estar em todo o lado, de que o Estado tem que dominar tudo, tem que dominar o ensino, tem que ser o Estado a doutrinar as crianças. Isso é que diz às pessoas. Eu não quero fazer uma revisão constitucional como aos liberais, por questões teóricas. É uma revisão constitucional de questões que importam aos portugueses. O André Ventura olha para o panorama da Assembleia da República e vê isto como possível? Agora vai depender dos outros partidos, há que dar o pontapé de saída. Não, basta pôr, eu digo possível no sentido, se o Chega puser
colocar como prioritário algo que sabe a priori que a AD não aceita, isso é a mesma coisa que fazer que não querer uma revisão constitucional. Isso é verdade, mas vamos lá ver. Eu gostava de perguntar às pessoas o que é que para vocês é importante. Poder garantir que quem comete crimes de violação ou homicídios vai para a prisão a vida toda... Talvez referendado fosse mais bom, democrático. Eu também acho, mas a vida é o que é e ninguém vai aceitar isso. Mas é o que eu acho também. Por mim era amanhã. O que eu gostava de perguntar às pessoas era: acham que isto é prioritário? Poder haver uma reforma da justiça com menos recursos, para não vermos os casos como o do José Sócrates e outros, com penas pesadas de crime, ou se acham que o que é importante na Constituição é tirar de lá a expressão latifúndio ou a expressão caminhar para o socialismo? Eu quero tirar também. Mas se acham que é isso que vai mudar a vossa vida, não é. Deixem-me dizer-vos uma coisa: no dia a seguir o país acordará igual. E, portanto, o que eu queria era ver a possibilidade de um entendimento, porque tem que haver um entendimento na revisão constitucional, que toque em questões que importam à vida das pessoas. O enriquecimento ilícito é uma questão de moralização, a questão de haver menos Estado é importante, a questão do combate à corrupção e de haver autonomia, por exemplo, da despolitização. Nós temos ainda, porque foi feita à medida do PCP na altura, porque era o que havia a seguir a Portugal, a seguir ao 25 de Abril. Nós temos um conjunto de instituições politizadas. Os partidos nomeiam tudo, os partidos e a Assembleia da República mandam em tudo, e o cartão do partido manda em tudo. Nós temos que acabar com isto. E atenção, já não te diz alguém que tem um deputado. Agora é alguém que faz nomeações para órgãos também, e tem a mesma capacidade de dizer: nós temos que ter menos deputados. E atenção, diz alguém que tem 60 provavelmente deputados agora e quer ter menos deputados, porque não se justifica haver tantos deputados na Assembleia da República. Temos que ter menos caras que sejam por nomeação de partidos. Precisamos de gente competente e todos temos que fazer o nosso esforço, eu próprio, de arranjarmos gente competente, de valor, que não seja por teres o cartão do Chega, ou do PS, ou do PSD que tu és nomeado. É por seres bom na saúde, na habitação, na economia. É esse o país que eu quero, é esse o país pelo qual eu vou lutar. Bom, vêm aí as autárquicas e eu perguntava qual é o objetivo do Chega nas autárquicas, sendo uma eleição totalmente diferente evidente. E o Chega com uma performance também bastante diferente comparando com as legislativas. Se me permitir só dar-te um exemplo, porque foi uma coisa que eu ouvi esta semana também, e vou já às autárquicas, que eu não vou fugir a questão nenhuma. Ouvi a Isabel Jonet, do Banco Alimentar contra a Fome, ouvir o que eu nunca pensei ouvir dela, que foi: porque é que não fazemos uma mudança na lei, na Constituição, onde for, para quem recebe estes rendimentos mínimos ter que fazer trabalho comunitário? Uma coisa que eu ando a dizer há 6 anos. Não foi dito agora pelo André Ventura, aos gritos, num comício, com as pessoas... Não, foi dito pela Presidente do Banco Alimentar contra a Fome. Porque é que quem anda a receber estes rendimentos mínimos não tem que trabalhar, nem que seja um trabalho em prol da comunidade? Será que não é possível Chega e a AD sentarem-se e verem como é que isto é possível de ser feito, em vez de andarmos às turras a ver quem é que consegue? É um exemplo. Se os líderes se odeiam, isso será sempre difícil. Primeiro, não nos odiamos. Eu, pelo menos, não odeio o Luís Montenegro. Segundo, digo-te aqui e em compromisso, estou disponível. Estou disponível para falarmos sobre assuntos destes. Não é cá para acordos. Quer dizer, isso já ficou definido. O PSD escolheu o PS. Mas para mudar a vida das pessoas, estou disponível. Se quiserem mesmo fazer estas mudanças, cá estaremos. Agora, sobre autárquicas. As autárquicas são provavelmente a eleição mais difícil para o Chega. Não vou esconder isso, não é? Porque são eleições diferentes, em que, para um partido que tem muito menos anos do que os partidos implantados, sobretudo os 3, o PS, o PSD e a CDU, vai ter dificuldades. Porém, todos os dados que temos indicam que vamos vencer câmaras municipais, mais a sul do país. Está preparado o Chega para isso? Eu estou a fazer por isso. Estou a fazer por, não só de pessoas que eu considero que tenham valor como independentes, outros, como são já dirigentes do Chega, mas também pessoas que vêm de outros partidos e que já até deram provas de trabalho. Mas essa questão já vimos que às vezes o crescimento rápido de qualquer partido não é questão de ser o Chega. E não é o crescimento não é fácil de todo, porque o escrutínio que tem que se fazer interno, etc. E tem que ser feito. Tem que ser feito, mas torna-se difícil em pouco tempo fazê-lo. Esse escrutínio foi feito para os candidatos autárquicos? Não só foi, como está a ser feito. Ou seja, não é só um escrutínio de deixa cá ver se esta pessoa não está metida nisto e naquilo. Isso estamos a fazer o possível, porque nós não podemos ter uma grande mensagem anticorrupção e deixar-nos envolver com pessoas ligadas à corrupção. E eu compreendo quando as pessoas me dizem isso, tenho que fazer esse esforço e tenho mesmo. Não pode ser só para os outros, para nós também tem que ser. E eu, quando digo limpar Portugal, é limpar o Chega também. No que tiver que ser limpo, eu não sou de meias conversas. Ponto 2. Não é só esta questão, é a questão também de pessoas de valor, com capacidade de serviço público e com vontade. E às vezes há muita vontade de assumir cargos nacionais e não há tanta vontade de assumir cargos locais. Isso acontece no Chega? Acontece também. E eu tenho que estar a fazer um esforço a sensibilizar, por exemplo, muitos dirigentes nacionais. Haverá tempo para falarmos de nomes.
para dizer que o Chega não é um partido como os outros. O Chega exige o serviço local e de proximidade a todos. E, portanto, vai haver muitos que são dirigentes nacionais, deputados, mas que vão ter que ser também candidatos autárquicos. Porque nós queremos mostrar que somos um partido de proximidade. E queremos mostrar ao mesmo tempo que podemos ganhar câmaras municipais e geri-las bem. E isso vai ser um grande desafio para os próximos, diria eu, 1 ano e meio, 2 anos, porque as eleições estão já em setembro e o escrutínio vai ser muito, e tem que ser assim mesmo. Portanto, como é que o André Ventura vai avaliar o sucesso ou insucesso da estratégia autárquica? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Palmela. O Chega ganhou Palmela. Quem ganha, de quase certeza, a Palmela vai ser a CDU, nas autárquicas. Pode ser. Ou seja, isso é uma viragem muito grande. É verdade. É verdade. Ou seja, como é que se avalia isso? Pode criar uma assimetria política, que Sim. é... E como é que o Chega avalia isso? Foi um falhanço? Como é que o Chega teve 40% aqui e agora tem 12 ou 20 e não ganha, não é? Eu acho que temos que estar preparados para uma coisa, que os portugueses são, 1, sábios nas decisões e 2, sabem distinguir eleições nacionais de eleições locais. Nós tivemos agora eleições também na Madeira, com uma votação muito diferente a nível regional e a nível agora do que tivemos, com mais de 20% dos votos na região autónoma da Madeira. As pessoas fazem essa distinção. Isto não quer dizer que tenha sido uma derrota, ou que haja Enfim, é uma avaliação diferente das pessoas do que é o nível nacional e o nível local. O Chega, apesar de já ser um partido com centenas de autarcas, ainda não é um partido autárquico como são o PS e o PSD. Mas eu tenho para mim uma convicção. O Chega só vencerá eleições nacionais, por muito que os resultados nos façam subir a cada eleição. O Chega só terá condições de uma sólida maioria de governo quando for um partido totalmente implantado a nível do poder de proximidade e do poder local. Estou convencido disso. Por isso é que vou fazer um grande esforço nestas autárquicas, sem pessoalizar a campanha, porque não é uma campanha minha, mas fazer um grande esforço para que o Chega tenha vitória em câmaras municipais, consolide áreas que venceu nestas legislativas, que foi o Sul quase todo. O Chega venceu o Sul praticamente todo, só em Évora é que não vencemos, o resto vencemos todo, incluindo Setúbal, o distrito de Setúbal. O Norte com uma grande subida, uma espetacular subida em distritos como o Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo. Nós temos que consolidar autarcas aí, eleger vereadores, eventualmente vencer câmaras, a ver vamos, mas sobretudo temos que conseguir nos meses a seguir mostrar que somos um poder diferente. E um poder diferente é nada de corrupção e ação em prol das pessoas de proximidade. Esse é o desafio dos nossos autarcas. Ok, vamos falar, eu gostava de falar um pouco da defesa, porque vai ser crucial nos próximos tempos e vai, com certeza, ser nesta legislatura que agora vai começar. O que é que pensa o Chega do que devemos fazer na defesa? Eu estou à vontade. Regressa ao serviço militar obrigatório ou não? Eu estou à vontade porque tive a preocupação de dizer às pessoas antes das eleições que defendiam o aumento de investimento na defesa. E, portanto, para não dizerem que... Mas o aumento vai ser obrigatoriamente maior do que qualquer dos partidos desejaria. É verdade, mas temos que perceber todos, e por isso é que eu digo que estou à vontade, porque eu não gosto de mentir às pessoas antes das eleições. É fácil dizer, eu ouvi partidos de esquerda dizer que era preciso investir em habitação e em... tudo certo, mas sem defesa nada nos vale. Quer dizer, se não defendermos o país, nada nos vale. Qualquer partido responsável, e o Chega, como digo, quer ser esse partido responsável, percebe que o contexto que temos hoje na Europa e no Médio Oriente e a nível internacional exige um reforço das medidas de defesa. Isto implica duas coisas. Implica provavelmente um reforço de defesa a nível europeu, e eu já falei aqui até do mecanismo... Mas qual é o papel de Portugal? Eu acho que tem que acompanhar, e como até estamos mais atrás, tem que acompanhar de forma mais acelerada o reforço do investimento na defesa. E tem que saber fazê-lo. E eu até penso que o Governo, para ser honesto, até está a fazer algum trabalho nessa área, conseguindo dar a entender a mensagem que é certa, que é, nós podemos fazer um investimento na defesa que não seja só despesa. Porque há indústrias que podem ter retorno. A indústria dos drones, da inteligência artificial militar, da cibernética militar. Naval, por exemplo. Exato. Eu não sou, quer dizer, não é a minha área de especialidade, não sou especialista nisso, mas tenho procurado inteirar-me e conseguir compreender que nós temos que aumentar o investimento em defesa, mas podemos também desenvolver uma indústria em Portugal capaz de, fornecer a nossa própria estrutura militar de forma, não diria autónoma, porque não acontecerá de forma rápida, mas de forma sustentável. 2, dar algum retorno ao orçamento para não haver tanto peso. Agora, desenganem-se aqueles que acham que podemos poupar nas Forças Armadas nos próximos anos. Não podemos. Poupar teremos que gastar mais obrigatoriamente. A questão é sempre, o dinheiro não nasce, não é? Do chão, digamos assim. O que é que terá que ficar para trás para haver esse investimento? Eu acho que nós temos que fazer isto como noutro tipo de investimentos, em duas coisas. O Chega tem defendido há muito tempo um corte em muitas despesas do Estado supérfluas e por isso é que queremos uma auditoria do Estado. Entendemos que os níveis que existem hoje em Portugal de fraude e de abuso são gigantescos e nós podemos canalizar muito desse dinheiro para investimentos fundamentais, da habitação, da saúde, que tem estado a falhar, mas também da defesa.
E, portanto, eu acho que isso tem que ser feito. Nós andamos a gastar dinheiro com absolutas inutilidades em Portugal. E isso tem que ser dito e tem que ser feito. 2. O mecanismo de dívida comum europeia para esta matéria de defesa pode ser um mecanismo importante. Tipo o Eurobond. Para que os orçamentos nacionais não sejam tão afetados por esta questão. Há quem diga isto gera alguma diminuição de soberania. Mas vamos lá ver. Diminuição de soberania temos nós quando temos às portas da Europa um vizinho grande, forte, armado e agressor. E, portanto, quando nós... Acho graça às vezes as pessoas vêm na Sala Oval e na Casa Branca, o Presidente dos Estados Unidos a ter atitudes menos próprias, ou a ser mais exigente, ou menos exigente com a Ucrânia. A culpa disto estar a acontecer é nós, europeus. Porque nós devíamos estar na dianteira da nossa própria defesa. Digo-te mais, nós devíamos não precisar dos Estados Unidos para nada. Só que precisamos, porque deixámos-nos nos últimos 80 anos esquecer o papel da NATO no meio disto. Por isso é que nós defendemos o reforço no quadro da NATO. Guerra. Mas não há resposta para a questão do serviço militar obrigatório, porque essa é uma questão que vai ser fulcral. É uma questão que vai ser fulcral, eu não quero fugir a ela. É uma questão onde eu tenho muitas dúvidas da sua eficácia e tenho ouvido... Deixa-me só dizer isto. O serviço militar obrigatório, a totalidade das pessoas dirá para já, ou assim de repente, que é contra... porque pensa logo na frente de combate, etc. Claro. Quando há muitas coisas que muitos serviços podem ser sem ser a frente de combate. Que não tem nada a ver com a frente de combate. Dizer, isso é aceitável ou não? É evidente. Vamos lá ver. Haver serviço militar obrigatório agora não é o mesmo que existir serviço militar durante o tempo da Guerra Colonial. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho algumas dúvidas, confesso, sobre a necessidade do serviço militar obrigatório, mas tenho também ouvido altas patentes militares dizerem que não é a solução para o problema que temos. Que o que temos que ter, e eu concordo com isso, é uma carreira militar mais atrativa, mais sustentada, porque hoje, de facto, eu tenho visitado várias feiras até, digamos assim, de emprego pelo país todo e encontro vários militares, Marinha, Força Aérea, a tentarem captar jovens, porque hoje, de facto, a carreira não é atrativa. As estruturas não são atrativas, é mal pago. Nós temos que começar por mudar isso. Antes de pensarmos noutro tipo de modelos, nós devemos ter carreiras atrativas nas forças de segurança e nas forças armadas e um investimento nas forças armadas que diga a quem vai para lá que vai ter futuro. Neste momento, o que as pessoas sentem aqui para as forças armadas é um bocadinho como ir para a polícia. Não há futuro, é um vazio e é-se maltratado. Temos que começar por aí. Portanto, eu diria que vamos passo a passo, mas com uma certeza, para não haver aqui populismos de nenhuma espécie. Vamos ter que reforçar a nossa segurança e vamos ter que reforçar a defesa. Quem disser o contrário está a ser de uma irresponsabilidade que é, de facto, gritante em Portugal. Estamos a entrar no final desta nossa entrevista. Há pouco falávamos dos subsídios, da subsídio-dependência. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, se o Chega reconhece ou não que são necessários mesmo subsídios para ajudar famílias pobres e que entre essas famílias possa haver famílias ciganas, por exemplo. Claro. Não há ciganos que possam precisar de ajuda? Mas com certeza que há, como há ciganos que são ótimas pessoas, vamos lá ver. Quando nós falamos de um problema de subsídio à dependência, é um problema que é crónico na comunidade cigana e os dados mostram isso, porque mostram que uma pequena parte trabalha. E, portanto, que vive do seu trabalho. Portanto, a outra parte vive de quê? Tem que viver ou de subsídios ou de atividades paralelas. Não há outra hipótese. As pessoas têm que viver, precisam de dinheiro para viver. 2. O que eu critiquei foi... Aliás, vi que foi aberto um inquérito do Ministério Público, que as associações fizeram queixa. Quer dizer, eu gostava de perguntar isto às pessoas. Faz sentido que uma Câmara Municipal coloque um edital, um despacho a dizer que está a construir casas para ciganos? Eu pergunto-me se isto faz algum sentido. Se as pessoas aceitam que no nosso país se esteja a construir casas para ciganos, poderão dizer assim, bom, mas os ciganos precisam de ajuda. Mas podemos generalizar, ou seja... Então, mas e os outros não precisam de ajuda também? Precisam. Então, e portugueses, quando eu estou normais, é portugueses não de minorias, portugueses da maioria normal, que não pertencem a nenhuma minoria, se precisarem, como mas aquelas casas... que as famílias que precisam de ajuda fossem mesmo uma minoria. Também eu. Quanto mais minoria, melhor. Também eu. Zé, mas é mesmo isso. É evitar que os ciganos tenham sempre o mesmo benefício nos municípios, porque vão para lá fazer pressão, porque vão para a porta dos hospitais fazer coisas estapafúrdias, porque vão para a porta das câmaras municipais protestar. Os presidentes têm medo, dão-lhes casas e dão-lhes tudo. O que eu quero acabar é com um país em que os ciganos possam beneficiar mais do que devem da nossa segurança social. E temos depois os outros, da maioria, que quando precisam o Estado olha-lhes para o lado. Agora, querem prender-me por causa disso? Por dizer isso? É pela generalização. Quando se faz uma afirmação de culpa coletiva, dizendo os israelitas, os palestinianos, está-se a generalidade, está-se a fazer uma culpa coletiva. Então a esquerda já devia estar na cadeia há muito tempo, porque... Mas a questão aqui é quando se diz os ciganos, compreendo o André Ventura, com certeza que os ciganos que pagam impostos,
que são honestos ficam revoltados ou não? Eu compreendo isso. Serão uma minoria os que efetivamente pagam Mas impostos. têm direito a ficar revoltados, não E acredito que esses fiquem chateados. Mas deviam ficar chateados com pertencerem a uma comunidade que durante anos não fez esforço nenhum para se integrar. Deviam ficar chateados não comigo, mas com uma comunidade que não faz esforço nenhum para sair do círculo do crime, da subsidiodependência e mais. E por tentar calar uma pessoa que está a tentar apontar um problema. Porque foi muito fácil ir ao Ministério Público fazer queixas contra mim e pedir que eu seja condenado por crimes de ódio. Mas não os ouvi uma palavra quando me atacavam com morteiros, quando esperavam por mim à porta das ações do Chega, quando me cuspiam na cara, nas costas, na roupa. Não ouvi uma palavra deles a dizer assim, parem com isso. E, portanto, quer dizer, vão-se queixar à justiça de que eu ando a dizer coisas que eles não gostam. Mas dizer aos seus para pararem com atos de agressão, de vandalismo, de ameaça... Eu recebi ameaças de ciganos a dizer assim, pela saúde dos meus filhos e da minha família, eu hei de pôr fim à tua vida. Isto, para além de ser crime, foi o que me aconteceu durante a campanha eleitoral. Então, e os processos são contra mim? Por dizer que os ciganos têm que cumprir as regras como os outros todos. Atenção, eu sei que o Ministério Público tem que abrir um inquérito, recebeu queixas, está a fazer o seu trabalho. Eu confio muito na Justiça Portuguesa, já tive outros inquéritos, lá estarei quando for chamado e confio mesmo muito na Justiça Portuguesa, na nossa Polícia, no nosso Ministério Público. Agora, compreendam as associações ciganas que eu não posso ficar feliz quando não disseram uma palavra a campanha toda contra a violência que estava a ser feita contra mim. E agora vêm-se queixar à Justiça. Não compreendo, faz-me mesmo confusão, lamento, espero que esta história acabe bem, no sentido disto nunca levar a nenhum ato de loucura de ninguém, nem de nenhuma violência gratuita, mas também os ciganos têm que compreender que já está, se calhar, na altura, ao fim de 500 anos de vida em Portugal, de se integrarem e de cumprirem um bocadinho as regras. Não é? Na noite, estamos mesmo no fim, faltam 3 minutos, mais ou menos. Na noite eleitoral, há um momento em que toda a gente quer ouvir André Ventura e André Ventura estava na Igreja. Essa relação com a Igreja, essa relação, a política e a Igreja não são coisas de algum modo incompatíveis? Ou seja, ou então André Ventura acha-se o escolhido, um Messias? Não, isso não tenho essa pretensão. Eu sou uma pessoa mesmo religiosa. Eu não critico quem não é, mas estamos num Estado laico, não é? Acredito, mas eu tenho direito a exercer a minha fé e num domingo, ainda por cima quando as urnas já fecharam, e portanto as urnas já tinham fechado, eu não podia ter ido à missa ao meio-dia, às 11, às 3 da tarde. Fui quando as urnas já tinham fechado. Era para pedir para bom resultado. Não, mas porque não queria mesmo influenciar, nem quero que as pessoas... Queria que aquilo fosse um ato privado meu. E se me permites dizer isto, durante o tempo em que estive nos hospitais, por causa da questão de saúde, tive o apoio de muita gente, muitos que sentiam um apoio extraordinário, enfermeiros, médicos, auxiliares, pessoas que estavam a ser tratadas, mas o meu grande apoio foi Deus e foi a espiritualidade. Há uma foto que eu nem publiquei, porque senão eu ia dizer que era puro eleitoralismo, mas que alguém me tirou quando adormeci no hospital no Algarve, em que eu tinha ficado com um terço na mão, que me tinham dado enquanto eu estava a passar de maca pelos corredores. Fiquei com um terço na mão e adormeci com o terço no meu corpo e adormeci assim. Para mim isto não é isto é mesmo a minha vida. Eu levo isto muito a sério. Para mim a espiritualidade, a minha, os outros não têm que a ter, mas a minha, eu não conseguia viver sem espiritualidade. E para mim a religião é mesmo uma coisa importante. Portanto, não é a relação com a Igreja. Aliás, se tu te lembrares, eu critiquei a Igreja na noite eleitoral, porque muitas vezes a Igreja deixou-se sequestrar em Portugal pelos poderes do Estado. E volto a dizer isso, e voltaria a fazer a mesma crítica. Mas uma coisa é eu criticar a Igreja, a instituição. Outra é eu ser um cristão convicto, que acho que devo a minha vida e a minha saúde e a minha força a Deus. Aliás, o que eu tenho passado muito, só Deus é que ainda me aguenta. Deus e o querer muito mudar Portugal. Sobrou um minuto. A questão de saúde ficou resolvida? Bom, resolvida não ficou. Foi um susto grande. Tenho mais exames para fazer nos próximos dias. Estou a fazer também medicação. Foi um susto grande? Pensaste que ias morrer? Que podia ser um infarto? Ou... Eu pensei duas coisas. Eu, num primeiro momento, pensei que tinha sido envenenado. Honestamente, para ser franco, porque tinha acabado de ingerir água e tive uma sensação de queimadura gigantesca, que é uma coisa que só quem passou por ela é que pode saber. E depois, o corpo parecia ter um espasmo de contração. Eu garanto-te, eu não sou uma pessoa especialmente forte, talvez, fisicamente, mas ninguém aguentaria ficar de pé numa circunstância daquelas. Ninguém. Nem a pessoa mais forte, porque o grau de dor era tanto
que não havia forma de ficar de pé. E, portanto, eu volto a dizer, isto não é nenhuma... Só para fechar, eu não sou vingativo, zero vingativo, e, aliás, tento perdoar a toda a gente, mas magoou-me muito ver pessoas brincar e desvalorizar com isto. Eu acho que em política tem que haver um mínimo de decência, que é a vida e a saúde dos outros. Custou-me mesmo muito. Mas, enfim, terei que superar isso como outras coisas também. Obrigado por teres vindo aqui à CMTV. Boa noite.